Ei, pessoal, muito bom dia, Feliz Natal para todos. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Eu sou Edith Tavares e hoje estarei com o André Poeta fazendo o Evangelho Dominical, os superiores e os inferiores. Bom dia, Rosana. Eu vou chamar o André aqui para que a gente comece aí já o nosso Evangelho. Só um minutinho. André, faça você o convite que eu não estou conseguindo te convidar. Pede para participar, na verdade, falei errado. Pede para participar da live. Pera lá que apareceu. Te convidei, André, você foi convidado, agora é só você aceitar, tá bom? Daqui a pouquinho o Olá, André tá entrando. Oi, André, bom dia. Só não tá aparecendo você. Pronto. eu. Bom dia, Muito bom bom dia. dia. Você tá me ouvindo bem? Vocês do Instagram? Só nos dê um feedback para a gente já deixar tudo certinho. Vamos lá. Isso, André, agora ficou melhor. Você mexeu na câmera porque você está aparecendo só. Pronto, tá bom assim. Só um pouquinho. Eu coloquei o fone porque senão vai acordar todo mundo de casa. Então, estão ouvindo? Ok, muito obrigada. Então vamos lá. Mais uma live aí num dia maravilhoso de Natal. Feliz Natal para todos vocês. Que Jesus os abençoe. Daqui a pouquinho, vamos só esperar o pessoal entrar, dá 9 horas, aí a gente já começa o nosso evangelho. Azar de quem está entrando porque vai finalizar pelo menos o Natal com a Edi e o André, que quase não aparece, né, André? De jeito nenhum. Começou o ano com o André Edi, vai terminar com o André Edi. Não, e a Edi com essa cara de bolacha, me perdoem, né? Porque dormi 3 horas, então tá ótimo, né? Eu também. Foi 15 para as 3 da manhã. Ah, mas é muito bom falar de Jesus. Essa oportunidade que nos foi dada, para mim, pelo menos, foi maravilhoso. Uma oportunidade maravilhosa aí da gente começar o nosso dia de Natal falando sobre Jesus, né? Com Isso é muito bom. certeza. Então vamos lá, tá faltando uns minutinhos. André, Foi. só Então, um fica um pouquinho mais centralizado, só mais um pouquinho centralizado. Centralizado. pouquinho. Peraí. Isso, acho que tá bom agora. Tá bom. Deixar o nosso diretor da divulgação aparecer mais que a eventos, né? Porque, afinal de contas, o André fez um belíssimo trabalho durante toda a gestão dele, mas esse ano foi bem, bem bacana. Nós trouxemos bons palestrantes, e a promessa aí para a próxima gestão, com o André no comando da divulgação. A gente vai trazer vários outros palestrantes maravilhosos e vocês que nos seguem e que estão conosco, indiquem, passem para a gente pelo direct. Será que não dá para trazer tal pessoa? Eu vi uma palestra com fulano de tal, então indica para a gente que a gente vai atrás, né, André? Com certeza. A gente só consegue fazer bons trabalhos quando a gente tem pessoas boas nos amparando atrás da gente. É assim que funciona. É, isso aí. E essas indicações, e vira e mexe o André com o coral Fraterna, que é maravilhoso esse coral, meu Deus, o que é isso? Cada vez fica melhor. E eles vão para várias casas espíritas, né, levando, disseminando a doutrina, e sempre ele traz novidades, então o ano promete, viu, gente, o ano que vem. Bom, vamos lá, bateu às 9 horas da manhã, o nosso evangelho é das 9 às 10 horas, e eu prometo que a gente não passa do meio-dia hoje.
Então, que Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para que o André faça a prece de abertura, para depois a gente iniciar o trabalho da manhã. Tá bem? Vamos então fechando os nossos olhos. Vamos nos ligando ao plano da voz, aos nossos amigos espirituais, que mesmo à distância estão nos amparando, nos intuindo, neste domingo lindo, deste Evangelho Dominical. Vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que é o seu dia hoje, que Ele nos ampare, que nos abençoe todas as famílias. E a Deus, Pai, Criador, Senhor de todas as horas, a quem temos só que agradecer pela oportunidade ímpar que sempre nos dá de levar de levar essa palavra, o Evangelho, a tantos corações necessitados. Um coração cheio de gratidão, nós podemos dizer humildemente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E pedimos a espiritualidade, então, permissão para que possamos abrir o Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, André. Então, bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. E agora eu vou ler para vocês uma mensagem que eu pesquisei bastante, né, para fazer esse evangelho, e tem uma mensagem que eu achei ela muito bonita, propícia, e que a carapuça me serviu, viu, gente? Então, nada por acaso. O primeiro ouvido que ouve é o de quem está falando. Então, é o meu ouvido primeiro. A mensagem, ela é de Chico Xavier. O nome da mensagem é: tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais maravilhosos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida.
A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Maravilhosa mensagem, e não tinha, né? Tinha que ser o nosso queridíssimo Chico Xavier para nos dar uma mensagem tão edificante. Eu achei ela muito propícia para esse dia de Natal, né, André? Com certeza. Porque nós precisamos manter o nosso coração livre, sem amarguras ou ódio. A todo momento, o Evangelho, ele nos convida a excluir toda a ideia de egoísmo, de orgulho, e manter apenas o quê? Os pensamentos salutares. Sabemos que não é fácil, né? Ai, Di, você está aí falando, é tão fácil para vocês. Não, não é fácil. Mas é um exercício, a gente tem que aprender a exercitar. A pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então a gente tem que fazer isso praticando, gente. É um dia de cada vez. A gente tem que praticar, exercitar, fazendo o evangelho no lar, né? A gente tem que pegar um dia da semana, e eu os convido a fazer o evangelho no lar, a exercitar essa prática, né? Porque isso é permitir com que Jesus entre em nossos lares. Jesus, ele não quer que tenhamos qualquer sentimento de vingança, de ódio. Por isso diz para que a gente tenha corações mais puros, né? A gente tem que ser livre de energia negativa. E ele sempre fala isso, e no Evangelho, a todo momento, como são as crianças. Por isso que Jesus estava certo quando ele diz: deixar vir que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham. Então, a gente tem que valorizar as coisas boas. É isso. E quando chega, né, a noite de Natal, as vésperas, e que dá meia-noite, as pessoas dão presentes e dão abraço. Ok, gente, mas a gente tem que valorizar não são os presentes. O maior presente que nós temos é a nossa família. O maior presente que nós temos são os nossos amigos. E eu estou tão feliz de fazer o evangelho com o André, que a gente seguiu durante toda essa pandemia trabalhando, né, para que as coisas acontecessem lá na Fraterna. Ele se tornou um grande amigo meu. E é isso que a gente tem que valorizar. Valorizar as coisas boas que o universo nos dá. E às vezes, como a gente viu nessa mensagem maravilhosa, às vezes num sofrimento, numa dor, né? A gente perde ou um ente querido, ou a gente perde um trabalho, ou a gente perde uma oportunidade. Gente, tudo tem um propósito em nossa vida. Tudo tem um propósito. Então, com essa mensagem que eu quero deixar para vocês vamos armazenar em nossa mente apenas as boas lembranças. Porque o que vem de sofrimento, eu e Di aprendi muito a lidar com isso, e eu entendo que é um grande aprendizado, né? Então, qual é a lição que eu vou tirar desse aprendizado? Ai, Di, você vai tirar isso, isso, isso. Então, ok. Eu vou sempre manter na minha mente as boas lembranças, porque nada dura para sempre, não é? Então vamos respeitar as diferenças, sejamos amáveis com as pessoas, vamos perdoar, e aí a gente vai ver o tanto que o nosso coração vai ficar mais alegre, e o tanto que a nossa vida vai se tornar mais leve. É essa mensagem que eu gostaria de deixar nesse início do Evangelho, que nós falamos no comecinho da live. A gente está abordando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a passagem é o item 9, os superiores e os inferiores.
André, agora eu passo para você a palavra para que você possa ler o Evangelho. Antes de partir para o Evangelho, só vendo essa mensagem que a gente leu, e acho que realmente ela foi muito propícia para o dia de hoje, porque nós chegamos no Natal, nessa época, nós queremos a mesa farta, queremos tudo lindo, maravilhoso, o que não é errado, tudo é muito certo, né? Nós temos o direito, sim, mas nós temos o dever de lembrar que enquanto nós temos um prato de arroz, sei lá o que for, do melhor da nossa mesa, tantos ficam dando graças a Deus na rua que tem um pedaço de pão para passar uma ceia de Natal, né? Então, como diz ali o texto, enquanto uns querem sapato e nós outros só querem andar, né? Então, não é errado nós queremos isso tudo, não de jeito nenhum, mas temos o dever de lembrar dessas famílias, né? Principalmente depois da pandemia, onde o número de pessoas na rua cresceu assustadoramente, né? Então eu acho que é muito propício. A gente quer sempre mais, o que não é errado, mas vamos lembrar daqueles nossos irmãos que vivem um mínimo do mínimo necessário somente. E muitas vezes nem isso tem, né? É isso que eu falo. E isso a gente vê muito no nosso trabalho maravilhoso que nós fazemos. Gente, eu já ouvi falar, Edi, mas é tão pouco que vocês fazem, só uma vez por mês a gente começa, é um passinho de formiguinha, dia a gente vai tentar aprimorar, mas a gente leva uma vez por mês, a gente leva roupas, a gente leva, não é roupa só que a gente leva amor, a gente leva respeito, a gente leva um olhar para essas pessoas que, como o André disse, que esperam um pedacinho de pão, a gente recebe mais do que eles, né? Então a gente dá um pão, a gente dá um suco, a gente dá um bolo, a gente dá a roupa, mas quem sai de lá alimentado somos nós. Vocês precisam, quem nunca vivenciou essa experiência de ir para as ruas, trabalhar, fazer a caridade, exercitar o trabalho, né, com essas pessoas em situação de rua, isso é maravilhoso, gente. O que a gente ganha é impagável, impagável. Isso pode parecer tão pouco para nós, mas para eles é tanto, que não tem. Sim. Bom, vamos lá, então, como a gente falou, nosso tema hoje, capítulo 17, os superiores e inferiores. Eu vou ler, então, esse trecho todo, para depois a gente conversar um pouquinho. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito numa propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, e responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos do mundo que colherá os frutos da solicitude que empregar para
conduzir ao bem. Todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu fim. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Deus também inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos, ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras de Cristo, a nenhum despreze dos que lhe estejam submetidos, porque sabem que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-lo, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justifica as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvidas, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fossem o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e seus esforços. Numa palavra, solicita o seu sentimento do dever, oriundo de sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida, que cedo ou tarde terá que pagar. Bom, eu acho que assim, ele a gente normalmente encontra trechos no Evangelho onde a gente tem que ler e reler muitas vezes para poder entender o que é que Jesus quis dizer aqui, né? E talvez existam uns trechos onde você lendo, você já entendeu perfeitamente qual era a mensagem que deveria ser trazida para nós, né? Então, a gente começa ali. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se há de ter investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Quando nós assumimos uma responsabilidade, seja ela qual for, no serviço, vamos dizer aqui na nossa querida casa fraterna, né? Que nos é dado um cargo, uma posição ali dentro, não porque você é o melhor, e muito menos para que, como diz ali, para que você, em bom prazer,
comece a mandar. Não. Em primeiro lugar, diz Espiritismo. Aquela frase que a gente já sabe. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Veja, a frase diz trabalhador. Ninguém diz o acima do trabalhador. Nós somos aqui diretores da Fraterna? Não somos. Estamos diretores, né? Mas estamos diretores, como diz, estamos provisoriamente. Talvez porque precisamos estar nesse cargo neste momento. Amanhã, não mais. Amanhã virão outras pessoas que poderão fazer muito, mas muito melhor do que nós. Então, não é o fato de eu estar como diretor que eu posso mandar muito, pelo contrário. O fato de eu estar como diretor, eu tenho a responsabilidade de encaminhar, de indicar, de ensinar. Talvez porque naquele momento, talvez eu saiba um pouquinho só a mais do que aquele que eu estou ensinando. Mas mesmo assim, talvez eu não saiba mais. Porque nós, enquanto diretores, o quanto nós aprendemos com os trabalhadores dentro de uma casa. Um chefe de um serviço, o quanto ele aprende com seus subordinados. Mas ele só aprende, nós só aprendemos com os trabalhadores, os chefes são subordinados, quando ele entendeu que aquele cargo não é dele, está para ele naquele momento. E quando realmente a pessoa ela tem no coração dela aquilo que a gente sempre fala do budismo, a humildade. A humildade de entender que se eu estou nesse cargo hoje, eu não sou melhor. Ao contrário, talvez eu deva muito mais que qualquer outra pessoa. Às vezes eu enxergo isso, se a gente está num cargo um pouquinho maior, é porque talvez eu deva mais. Vamos lembrar daquele trecho do Evangelho que diz: muito será cobrado a quem lhes for dado. Não foi isso? É assim o trecho? Então, se dão para nós uma coisa, com certeza vai ser cobrado de você sim. Como nós aqui, vamos dizer mais uma vez, enquanto diretores da Fraterna, estamos sendo cobrados o tempo inteiro. Estamos sendo cobrados pelos assistidos, estamos sendo cobrados pelos trabalhadores, porque se nos colocaram aqui, é porque eles esperam que a gente faça alguma coisa que talvez eles ainda no momento não consigam fazer. Então eles vão cobrar sim uma responsabilidade, vão cobrar uma posição de nós, mas Deus, da sua infinita bondade, também vai nos cobrar. Olha, meu filho, eu te dei isso aqui. Então tome cuidado com o que eu estou lhe dando. Cuidado com suas palavras. Cuidado com seus atos. E deixa eu só fazer uma observação, e muito mais que isso, né, André? Quando você fala aí de cargos, tal, aqui na Terra, dentro da Fraterna, nenhum diretor, gente, faz nada sozinho, né? Essa frase vem da nossa querida Rô, e é verdade, porque, por exemplo, enquanto eu estou ali à frente da área de eventos, o que seria de mim se não fossem as meninas que trabalham comigo e os meninos ajudando, né, dentro de todo o processo? Por que isso? São as somas dos talentos, né? Os talentos de cada um traz um talento. Não significa que eu estou ali em eventos, é porque eu sou a top. Não. Eu estou ali porque existe um cargo e que a gente se oferece para poder ajudar com todo o nosso coração, mas não porque a gente é PhD naquilo, nada disso. As pessoas vêm, nos ajudam e juntos a gente molda aquele determinado departamento, porque a Fraterna, ela é uma empresa, ela tem um CNPJ e ela precisa de uma diretoria para que a casa consiga trabalhar
e assim fazer o trabalho de assistir tantas pessoas que precisam. E nós também, que somos assistidos além de diretores. Agora, voltando aqui para o Evangelho, certeza que o André vai falar, mas quando ele fala de superiores e inferiores, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Qual que é? É nos tornarmos superiores em moralidade, gente. É a parte moral, não de vaidade, de egoísmo, de ser melhor que o outro, de estar em destaque. Não é isso. Posse, poder, influência, não é essa superioridade que o Evangelho tanto aborda, tanto passa para a gente aqui, né? Nós estamos falando de uma superioridade moral, né? E o André fala dos cargos, porque a gente puxa esse gancho, sim, porque é ali que a gente exercita a caridade, né? É ali, e de Verdade. que forma? Recebendo o trabalhador, e se ele comete algum deslize, ou mesmo nós, diretores, apoie, dê a mão. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Se você é um assistido, tá vendo a gente passar um perrengue ali, numa live ou num trabalho lá dentro da casa que não está conseguindo exercer na parte tecnológica, poxa, levanta, vai lá. O que que eu posso fazer para te ajudar? É essa empatia, esse item mais que ele aborda aqui, porque a gente deve focar muito no presente para que a gente tenha um futuro promissor. É isso. Pode falar, André, que eu falo mais que o repórter. Imagina. Então pode falar. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? E assim, eu quero até aí você falou, professor, eu lembro quando eu assumi a diretoria, o quanto eu sabia desse departamento, nada. E o quanto eu aprendi de 2020 para cá, né? Quando me foi dado essa incumbência, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida que eu não tinha a mínima noção? Quer dizer, eu tinha noção do que era, mas fui entender, com a ajuda de todos, né, que era muito mais do que aquilo que eu imaginava, né? Então, a gente não sabe, a gente está ali também para aprender, né? O quanto nós aprendemos. Aqueles inferiores aprendem com os superiores, mas os superiores também aprendem com os inferiores o tempo inteiro, né? E aí, tem um pedacinho aqui que eu acho que a Edith falou, e aí eu queria comentar exatamente. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, que ela seja sempre, que ela seja sempre liderada para o bem. Ou seja, se a nossa missão, vamos dizer, enquanto diretores aqui, é tocar a fraterna para frente, que a gente faça isso da melhor maneira possível, com humildade, entendendo que estou a serviço naquele momento, né? Mas que eu, talvez, tenha uma responsabilidade um pouquinho maior que a do outro. E nada é por acaso. Talvez por quê? Não sei. A gente pode não entender por que naquele momento aquela responsabilidade veio. Mas Deus sabe por quê. A gente, na nossa pequenez, não conseguimos entender as grandezas de Deus. E aí que a gente enxerga sempre o que está ali na nossa frente, mas não consegue enxergar muito além, né? Que é exatamente a parte de Deus. Quando Deus faz, a gente não consegue enxergar ou não consegue entender. Mas quando a gente começa a crescer no bem, a gente começa a entender o que é que Deus quis dizer com aquela aquela função que ele me deu, ou com aquele trabalho que ele me deu. Aí a gente começa a entender um pouco mais. Mas para isso, o tempo todo eu falo, é o entender, ser humilde o tempo inteiro, para você entender que eu não sou o máximo, não sou demais, eu estou ali para ajudar. Mas que vai ser cobrado sim. Ali
continua. Assim como pergunta ao rico que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial, a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daqueles que dispõem de alguma de autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinado, não foi para que fizesse escravos de tua vontade. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. O que é que você fez com aquilo que eu lhe dei? Qual foi o bem que você fez? Não é só fazer o bem no seu trabalho, mas principalmente, como a gente falou, na questão moral. Se eu estou à frente de um trabalho, eu tenho por obrigação trabalhar esta questão moral, talvez mais do que todos os outros. Para que eu possa passar para os outros isso. Eu não passo apenas o trabalho material, mas eu passo, sim, aquela questão moral. Eu estou ali como exemplo. E naquele momento, estamos ali como exemplo para tantas pessoas. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que estejam submetidos. Porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Aquilo que a gente sempre fala, todos nós somos iguais para Deus, todos. E o que é que nos difere? Apenas o nosso grau de evolução. Hoje eu consigo fazer coisas que talvez a Edi ainda não consiga. Hoje a gente consegue mais coisas que eu ainda não consigo. Mas estamos todos a caminho, evoluindo, cada um subindo o seu degrau. Mas, como está aqui no Evangelho, às vistas de Deus, somos todos iguais. Está dizendo distinções sociais, não importa. Não importa o que você é, o que você tem. Importa, aliás, não importa o que você faz, o que você tem, importa o que você é enquanto pessoa. Então, nós somos todos iguais às vistas de Deus. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem. E não menos sagrados. Veja, não é porque ele está ali como responsável por um trabalho que o outro não tem responsabilidade. Não. O inferior tem tanta responsabilidade quanto o superior. Ou até mais, como diz assim, também os tem e não menos sagrados. Se for espírito, a sua consciência, ainda mais imperiosamente, ele dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porque sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam de outrem. Aí entra um pouco mais uma vez aquela questão moral, que é tipo no começo que eu completei agora, né? A gente olha isso. Se for espírita, olha o tamanho da responsabilidade que nos é dado aqui nesse trecho do Evangelho. Nós, enquanto espíritas, temos deveres, mas vamos ser cobrados constantemente. Porque está tudo aqui para nos ensinar, para que a gente aprenda, para que a gente aprenda. Se a gente não aprender, opa, por quê? O que aconteceu? Né? Claro que com todos nós, uns vão aprender mais rápido, outros mais devagar, não importa. Mas todos nós temos e temos que aprender o tempo inteiro. Está aqui para ensinar, basta a gente ler. Eu lembro muito uma coisa que o Mauro fala no Evangelho. Ele fala que você tem que ver, entender o que está escrito ali, reler e aí praticar. Não adianta eu só ler, achar bonito, falar muito bem sobre aquele trecho ali que me foi dado, se eu não pratico. Né? O Evangelho, ele é para ser lido, entendido, compreendido e praticado principalmente. E assim, é fácil? Não. Também ninguém diz que é ser fácil. Ninguém diz
né, como a gente fala sempre, ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui, nós estamos aqui trabalhando. Não é fácil, mas por isso que nós estamos aqui, para que a gente aprenda. É difícil, talvez seja difícil, mas com um pouco de fé, de perseverança, humildade, eu vou chegar lá. E é aí que eu falo sempre nas minhas palestras. Para isso que nós temos as várias e sucessivas reencarnações, para que a gente vá aprendendo um pouquinho de cada vez e vá se lapidando sempre um pouquinho. Aprender tudo numa só vai ser impossível. Mas é claro, quanto mais a gente aprender numa vida, melhor. Vai deixando menos malas para outra, né? Porque a gente tem mania de deixar as malas no meio do caminho. Ah, essa aqui eu vou pegar na próxima. Não, pega aí agora. Daí pega. Fica menos uma para a próxima, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, continuando aqui, deixa eu só pegar um pedacinho aqui. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Tudo aquilo que a gente faz hoje, ou que a gente faz hoje, ou que fazem com a gente hoje, entre aspas, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é sempre um resquício, uma consequência do passado. Se de repente eu estou como um superior, vamos pensar naquele chefe bem carrasco que eu maltrato os meus subordinados. De repente, me aparece um subordinado que fala tamanha atrocidade para mim e eu fico, como assim? Como que eu, como chefe, você vai falar isso para mim? Você sabe o que aconteceu no passado? Vai ver que no passado ele era o seu chefe e agora ele é o seu chefe. A gente não sabe, né? Então, ninguém está aqui por um acaso. Não são quebras-cabeças, não somos peças de quebra-cabeça que estamos aqui por acaso. Não, tudo se encaixa na mais perfeita ordem. Seja lá como for, a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E é verdade, tudo que acontece, por pior que seja, é Deus escrevendo ali, aquele momento. E a gente, não, como eu falei, não entende, mas com um pouquinho de presciência, olha para dentro da gente mesmo e fala, é verdade, né? A gente não sabe o que aconteceu no ano passado para eu ser, hoje, se o coitado hoje é digamos, coitado, entre aspas, ele é um subordinado a quem tem um chefe carrasco, o que será que ele deve ter feito numa vida passada? Pode ser também que ele tenha sido um chefe carrasco e hoje ele vem como subordinado para entender o quanto dói aquelas pauladas que ele deu no outro lá no passado, né? A gente tem que experimentar os dois lados. Nós nos... Oi, pode falar. Só quero completar, todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus, então seja o empregador, seja o colaborador, né, puxando aí para um trabalho. Mas assim, o que eu penso? Isso eu falava muito quando eu tinha um cargo de coordenação de uma instituição de ensino. Não importa o que o seu gestor faça, então, por exemplo, como o André usou o termo aí, carrasco, né? Então, vamos supor, se o seu superior não cumpre os seus deveres dentro da empresa, você, subordinado, né? Ainda mais um subordinado que conhecedor da doutrina espírita, não tem problema o que ele faz, faça o seu trabalho de uma forma ética, correta, cumpra com as suas responsabilidades. Todos nós temos as nossas responsabilidades, né? E falando moralmente, todos temos as nossas responsabilidades morais e nós seremos cobrados. Então, se porventura o teu superior dentro daquela organização não cumprir o papel dele, ele vai ser cobrado. Agora, a tua parte é você fazer, valer e cumprir os seus deveres.
Afinal de contas, nós viemos a nossa missão aqui para a Terra, e quando a gente recebe as incumbências, é para que a gente consiga aí, dessa forma, cumprir com a nossa missão aqui na Terra, e a gente consiga aí cumprir todos os nossos deveres de forma correta. E aí, quando a gente fala na inferioridade e superioridade, a inferioridade, o que a gente pode dizer? Que são os vícios, o orgulho, o egoísmo, a falta de empatia, tudo que é contrário à superioridade, né? Então, basta a gente colocar no nosso caderninho o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Então, daí é o que eu vou dar para o outro. E cada um dá o que o André falou. Cada um dá o seu melhor, né? Então, se de repente a gente está julgando o outro, seja o teu empregador, seja um colega de trabalho, seja uma pessoa dentro da tua família. Ah, mas o que eu queria que ele me desse fosse isso. Gente, cada um dá o que tem de melhor, né? A gente tem que aprender a respeitar o outro, né? E quando a gente fala da empatia, é isso. A gente sabe que a posição de superioridade deve sempre, a gente tem que sempre lembrar isso. A qualquer momento a gente pode perdê-la. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra e nada é definitivo, né? Então, de repente, você está como gestor, depois você volta a ser um subordinado, e toda autoridade, assim como a fortuna, né? Tudo isso é um empréstimo. Agora a gente tem que perguntar, como é que nós executamos tudo isso que Deus nos deu, né? Como eu exerço a minha autoridade, por exemplo, como mãe, para o meu filho? Meu filho é um ser humano, um outro ser humano. Então, como que eu exerço essa minha autoridade, né? Sou severa? Eu sou dura? Dura com as palavras? Eu não dou amor? Como eu exerço a minha função ali dentro da fraterna com os trabalhadores? Eu sou snob? Né? Só porque eu tenho cargo? Eu não trato o outro bem só porque eu tive esse cargo, né? Então, por que quando o André fala do cargo e que nos foi dada essa missão para exercer um determinado cargo dentro da casa espírita, é para que eu pudesse aparar algumas arestas e pudesse dar o meu melhor, o que eu tenho de melhor para o outro, e não ficar ali com o meu nariz empinado. Porque como é que eu mostro que eu sou uma dirigente legal e boa, dando presentinho? Não, sendo exemplo, estando ali com a equipe trabalhando, agachada ali na rua, dando roupa, agachada ali na fraterna, triando roupas. Como que o André exerce a função dele? Trabalhando junto com a equipe, André, César, tem tantos outros diretores. Então, o que a gente tem que aprender com o Evangelho é essa parte, né? Principalmente, é exercitar o amor. E hoje, falando no dia 25 de dezembro, né? Jesus viveu para quê? Para nos mostrar exatamente isso, né? Para fazer com que a gente seguisse os seus ensinamentos. Amar ao próximo, gente. A caridade, ela começa dentro de casa. Então, aí vocês pensem em todas as esferas que eu estou falando, seja como um dirigente de uma casa espírita, dentro dos seus lares. Por que que no nosso núcleo familiar são colocadas pessoas difíceis, né? Justamente para quê? Para que a gente possa aprender e exercitar o amor. André, pode falar? Só, Desculpa. imagina, só queria dizer uma coisa, eu falei muito de exemplos da autoridade do chefe, mas ali no começo do trecho diz, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dali investido. Então, até mesmo quando você é extremamente rico, tem muito dinheiro, tome cuidado com o que você vai fazer com aquele dinheiro. Se você veio nessa vida com aquele dinheiro todo, que delícia! Ame, aproveite, agradeça a oportunidade, mas cuidado com o que você vai fazer dessa riqueza, né? Então, não só aplica a cargos, que eu fiquei dando exemplo, mas a isso também, dado com o que lhe é dado, né? E assim, eu queria completar
acho que já encerrando a minha parte aqui também, pelo menos por hora, a Edith falou, nós damos aquilo que nós temos, né? E eu dou sempre esse exemplo em palestra, eu falo que a gente dá aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente sente dentro da gente. Eu gosto muito de contar uma história muito rápida de uma pessoa que foi num aniversário, e quem está aí, acho que já assistiu minha palestra, já cansou de escutar essa história. Mas uma pessoa que foi no aniversário, e aí o aniversariante abriu a porta, e este convidado entregou para o aniversariante uma bandeja, um embrulho. O aniversariante foi lá, agradeceu, quando ele abriu, era uma bandeja cheia de lixo. O aniversariante, sem falar nada, agradeceu, foi lá na cozinha, limpou toda aquela bandeja, limpou o lixo, colocou o lixo fora, e encheu a bandeja de flores e devolveu a pessoa. E aí, acho que depressa todos. Mas como? Ele te dá uma coisa cheia de lixo, o que você devolve para ele? Ah, se fosse comigo, né? Aquela velha história, se fosse comigo. E o aniversariante falou assim, cada um dá o que tem. Acabou, né? É uma história assim, um pouco exagerada, mas é exatamente isso. Você veja a humildade da pessoa. Ele não falou nada. Ele foi lá, agradeceu e retribuiu em flores. Enquanto o outro tinha maldade, entre aspas, lixo dentro dele, o outro tinha o quê? Tinha flores, tinha amor, tinha caridade para dar para o outro, né? E é isso que a gente tem que pensar sempre. Muito mais do que a gente querer revidar, porque esse é o nosso primeiro instinto quando alguém faz alguma coisa, vamos pensar como Jesus agiria no meu lugar. E não é difícil, porque nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, conhecemos toda a história do Mestre e sabemos perfeitamente, não precisamos recorrer ao Evangelho, mas claro, vamos ver sim, mas não precisamos recorrer ao Evangelho para entender o que Jesus faria. Não, a gente sabe o que Jesus faria. Nós sabemos disso. A gente sabe o que ele faria naquele momento complicado, naquele embaraço. E é assim, que por mais difícil que nos pareça, mais difícil que seja isso, com um jeitinho a gente consegue. Na primeira vez eu vou errar, vai ser meio atrapalhado, mas na segunda vez vai ser melhor ainda, e na terceira vez, melhor ainda. Aí acabou, né? Aí eu já estou evoluindo. E como eu falo sempre, eu estou crescendo para Deus, materialmente e moralmente. Colocar, sim, pensamento no lugar do outro, né, André? Procurando Sim. sentir as suas dificuldades. É sempre uma boa forma de você começar. Então, às vezes a gente tem um problema com alguma pessoa e não tem coragem de ir lá pedir desculpas, ou mesmo ir lá conversar com aquela pessoa. Então, através do pensamento, gente, coloque-se em pensamento no lugar daquela pessoa, né? Peça perdão através do pensamento. É uma excelente forma aí de você começar a exercitar tantas outras coisas que Jesus tanto nos ensinou. E o Evangelho ele é maravilhoso, maravilhoso e nos ensina tanto, nos convida a uma reflexão diária. E é essa mensagem maravilhosa que tem nessa passagem do Evangelho. É realmente sermos cumpridores dos nossos deveres. Seja ele qual for, né? Seja ele qual for. Mesmo que seja aquela função, entre aspas, mais boba do mundo, mas faça com todo amor e com carinho, como se fosse a coisa mais importante da vida. Faça com amor. Esse é o princípio. Com amor. Exatamente. Acabou, meu querido? Sim. Então, agora, antes de nós encerrarmos o Evangelho, tem uma outra mensagem que nós vamos ler juntos, né, André? Sim. Eu leio um trecho, o André outro, e é uma mensagem maravilhosa que nós tiramos do livro Fonte de Paz, que é o Natal de Jesus. O autor é o Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz assim:
A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos na alma, em silêncio, a ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural, o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano. Não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou, e a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão, iluminados para nós. Deu delay, mas é uma mensagem maravilhosa que nós extraímos do livro Fonte de Paz, e com essa mensagem nós gostaríamos de agradecer a vocês durante todo esse período de estarem conosco na Fraterna, celebrando o amor em Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E André, por favor, você pode encerrar com a prece? Eu quero, antes de fazer a prece, agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês que estão aí nos deram de trabalhar. Vocês foram vocês que nos deram a oportunidade de mostrar um pouco mais daquilo que nós temos dentro da gente, né? Deus, através de seus atos, fez com que vocês dessem essa oportunidade para nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de crescer sempre mais, para o bem e para o amor. E aí, Feliz Natal para todos, né? Desejando Feliz Natal, que vocês tenham um dia maravilhoso e uma semana repleta de luz, felicidades. Vou convidar a todos, então, mais uma vez, fechando os nossos olhos
e vamos voltar à nossa sintonia inicial, aquela sintonia onde nós elevamos o nosso pensamento ao alto, aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus Pai Criador, nosso Pai Celeste. E agora com sentimento de gratidão. Gratidão, Pai, sim, por ter dado essa oportunidade de ter feito o Evangelho, mesmo que à distância, Pai, não importa, mas a sua palavra, a palavra de Jesus, deve ser lida sempre, lida e refletida a qualquer momento, não importa onde nem como. Então, obrigado, Pai, por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco mais sobre esse Evangelho de luz, sobre essas lindas lições que Jesus deixou, mas que nós ainda temos uma certa dificuldade em praticar. Mas, Pai, sabemos que o Senhor tem paciência o suficiente para nos esperar e lapidar a cada dia para sermos melhores. Juntos, sempre em frente, com amor no coração, nós chegaremos lá. Vamos pedir, Pai, neste dia de Natal, que todas as famílias realmente sintam o verdadeiro espírito de Natal, não aquele dos presentes, não aquele da mesa farta, mas aquele sentimento do amor. Aquele sentimento do amor que deve renascer sempre, todos os dias no nosso coração. Que as pessoas realmente entendam o verdadeiro sentido do Natal. Que não seja mais um Natal, que não seja mais um dia, mas que seja o Natal, que seja o dia, para que dele, nesse dia, aprendamos sempre um pouquinho mais. Vamos pedindo àqueles que ainda não têm o suficiente para o seu dia a dia, que Deus, Pai, tenha compaixão dessas pessoas e, através das mãos humanas, dê um pouco de dignidade para essas pessoas. Sim, Pai, dignidade, porque tantos deles que às vezes não têm o que comer, perdem até a dignidade. Faz, Pai, com que realmente essas pessoas se sintam acolhidas e sintam que elas têm tanta importância quanto qualquer outra pessoa. E nós aqui, com esse coração repleto de amor, de gratidão, de felicidade, que pensemos nos outros, que oremos pelos outros, uns pelos outros, o tempo inteiro. Assim sendo, esse sentimento de gratidão, Pai, humildemente, nós ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, que tenhamos um Natal maravilhoso, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus se faça presente nos lares de todos vocês. Feliz Natal. Tá, gente. Beijos. Tchau.